Alô, boa noite. Estamos iniciando mais uma live da Fundação Cairu e esta live será com o Dr. Marco Aurélio e nós estamos aqui para iniciar esta live que já vou estar aqui colocando o título que será Crise da democracia representativa, crise da democracia representativa. E então vamos representativa, vamos publicar e vamos fixar. Ok? Para dar início, já temos aqui, nossa, nossos alunos chegando. Tudo bom, Marco? Tudo bom, Rita? Que alegria ver vocês. E nós vamos então chamar o doutor para iniciar conosco esta live. Vamos aguardar, chamando. Alô, Marcos! Seja Olá, tudo bom? Tudo Tudo bom? bem? Estava Boa fixando a nossa... noite. Boa noite, meu querido. Seja Boa muito bem-vindo. noite. É uma honra Muito, recebê-lo aqui, não é? Hoje, na verdade, isso não é só uma live, isso é o lançamento, é uma das etapas do lançamento do seu livro, não é? Crise da democracia representativa, a antídoto para a partitocracia no Brasil. Fantástico esse tema, e nós vamos ter o privilégio aqui de lhe ouvir discorrer sobre esse tema, mas deixando registrado que é o lançamento do seu livro, não é? Fruto de sua pesquisa de mestrado, e nós estamos aqui também para divulgar aonde vá, quem se interessar poderá adquirir o livro na editora Dialética ou através do e-mail do próprio autor, não é isso? Que é marco.amado@mpba.mp.br. Ao longo do tempo eu vou estar repetindo isso, tá bom? Mas antes ainda, só um minutinho, eu queria também lhe apresentar, porque nós temos aqui muitas pessoas, muitos convidados. Já queremos dar aqui um monte de tchau e agradecer a presença dos nossos alunos, dos seus alunos, viu? maravilha, Então, maravilha. entrando aí, já entraram vários, dando tchau. Rangel, Mara Ferrari. Então, a gente vai falando com vocês ao longo do tempo. Mas aqui, doutor Marco é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional pela Faculdade de Salamanca, pós-graduado em Direito, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA e doutorando em Políticas Sociais e Cidadania pela Católica. Então, aqui é pós-graduado em Direito do Estado, não é, Marco? É Direito Exatamente. do Estado. Estado, do Estado, isso mesmo. Então, apresentei você, nós temos uma hora, então eu vou lhe passar a palavra agora, tá bom? Fique à vontade, vamos lhe ouvir. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Já peço desculpas antecipadas por qualquer intercorrência ou deslize. Não estou habituado a redes sociais e a Olha, lives o melhor instantâneas. professor, tenho que te interromper, o melhor professor de penal suas alunas estão colocando aqui, viu? Bondade. Sinto Bondade, te com interromper, certeza. pois não, continue. Então, na verdade, eu fico muito grato com o convite feito pela Universidade Cairu, porque esse é um tema que me é muito caro, né? E a Cairu abraçou essa causa
legítima, que eu acho que é a divulgação de ideias, né? O propósito Isso mesmo. maior, eu acho que de todo autor, quando escreve uma obra, seja ela acadêmica ou não, é a divulgação de ideia mesmo. Então, a Universidade de Cairu abraçou, a professora Kátia, em persona, concretizou isso, e eu só tenho a agradecer por ter essa oportunidade nesse momento de fazê-lo. E vamos aqui Coisa bem apresentar. difícil. A Muito honra é obrigado. nossa, viu? Seus alunos continuam falando aí, ó, sobre você, com certeza é o melhor professor de Direito Penal da faculdade, viu? Parabéns, Tá. aqui. Muito Eu já obrigado. sabia, eu já sabia. Tá certo. Muito obrigado. Fico meio envergonhado, mas eu vou me acostumando com esse tipo de tratamento. Pois então, esse tema, como você falou, né, é um tema fruto de uma pesquisa sua, na verdade. Achei Sim, o sim. título dessa pesquisa muito interessante, Crise da Democracia Representativa, e eu entendo que esse é um momento muito, assim, este livro e essa pesquisa, ele chega num momento muito especial para o Brasil, não é? Eu acho que hoje está, assim, eu acho que até a população em geral, não somente aqueles ligados ao direito, ou às universidades, ou os alunos, ou os advogados, mas toda a população está mais atenta, não é? Eu estava hoje divulgando essa live e mandei para várias pessoas, a gente manda para todo mundo. E uma amiga minha, que não é advogada, é uma Valadares, ela me disse, este assunto eu quero entender. E eu achei tão interessante, não é? Uma pessoa que não é da área do direito nem nada, mas como a sociedade está curiosa para entender um pouco mais isso. Com a palavra você, viu? Ah, muito obrigado. De fato, é. E interessante que essa temática, no nível do mestrado, Sim, eu desenvolvi no ano de 2016, porque a defesa sim, da tese do mestrado foi em 2017. Então, eu peguei aquele momento de ebulição dos movimentos sociais dos anos de 2015 e anteriormente do ano de 2013. sim, E a gente verifica, para o bem e para o mal, esse tema está atualíssimo, porque, sim, ao medir, em muitos aspectos, o tensionamento apenas se intensificou. O hiato do déficit de representatividade apenas se intensificou, na minha opinião. E isso tornou o tema caro a todo mundo. E quando eu escrevi sim, ele à sim. época, Se ele não intensificou, não tornava, é de né? 2016 para cá. Não é isso, Marcos? De 2016 Exatamente, para cá, esse exatamente, tema florou. Ficou mais em evidência para exatamente, todos. Entendi. exatamente, exatamente. E eu não quis tornar esse tema apenas numa moldura jurídica. O meu propósito era realmente fazer circunscrições em outras áreas, filosofia, sociologia, ciência política, Sim, porque ela é cara a toda a população brasileira. De uma forma direta ou indireta, todos são afetados por essa crise de representatividade. toda a E os sociedade, com jornais certeza. E os jornais estão denunciando isso a todo momento. A mídia escrita, a mídia virtual, a mídia televisiva, a todo momento está nos informando, às vezes desinformando, que Isso. existe um problema muito sério ocorrendo, estamos vivenciando ele e nós temos que tomar posição, porque senão acabaremos sendo deglutidos por esse fenômeno. Entendi. Muito interessante. Queria dar uma pausa, agradecer as pessoas que estão entrando. De vez em quando a gente agradece, viu, Marco? Desculpe estar te interrompendo. É que passa muito Nada, tudo rápido, nós bem. temos pessoas ligadas à Faculdade Cairu, a instituições e Profit, que nós temos cursos lá. Todos os alunos entrando e agradecendo e parabenizando você, viu? Muitas pessoas. Muito Agradecemos a obrigado. todos que estão aqui participando conosco desse momento. Pois não.
Volta a palavra para você. Então, no ano de 2013, eu defendi um artigo monográfico na pós-graduação sobre o ativismo judicial. Sim. E eu já percebia de uma forma muito intensa como algumas temáticas, notadamente as Sim. de políticas públicas e sociais no Brasil, Sim. acabavam saindo da esfera do poder executivo e do poder legislativo e desaguavam no poder judiciário. E a conclusão, uma das conclusões causas e conclusões que eu extraí à época na tese monográfica, no artigo monográfico, foi que uma atrofia do poder legislativo e executivo, ou seja, não estavam cumprindo a tempo e a modo aquilo que a sociedade civil realmente reclama em termos de políticas públicas, e aqui eu vou me circunscrever às políticas públicas, por não cumprirem esse seu papel, que inclusive está estampado constitucionalmente, né, lá nas as cláusulas fundamentais, os direitos sociais, enfim. Essa temática, ela havia um deslocamento de discussão de todas essas matérias no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que muitas vezes não é o local mais adequado para você resolver esses tipos de situações, porque demandam um aprofundamento, é algo mais complexo, a deliberação pública, a deliberação cívica, não é um campo muito específico do Poder Judiciário, mas o que é que acabou? Ele teve que resolver muitos dos problemas. Nós temos exemplos candentes aqui no cenário político nacional, como os casos dos abortos dos anencéfalos, a união homoafetiva, muito recentemente o aborto de não anencéfalos, a criminalização de posturas homofóbicas, ou seja, são temáticas que ainda mal, não amadurecidas na instância Sim. própria, legislativo e executivo, acabaram que desaguaram no Poder Judiciário. Então, naquela época, o ativismo judicial tomou uma dimensão muito forte e hoje ainda maior. E me inquietava exatamente saber os motivos que levavam a essa crise de representatividade. E um dos fenômenos mais candentes que eu verifiquei era exatamente o da partitocracia. Sim, sim. Porque na qualidade... Partitocracia. Isso, partitocracia. Fruto, Marcos, de sua experiência por todo esse interior do Brasil, não é isso? Sim, Você tinha me falado. Né? Na verdade, você está explicando o que te levou, não é, a se interessar por essa pesquisa acadêmica, não é isso? Exatamente. Esse é o prisma, digamos, teórico. O prisma prático foi exatamente isso que a professora está dizendo. Pelo fato de eu ser promotor de justiça e ter já trabalhado em alguns interiores baianos, eu observava muito o comportamento da casa legislativa do local. Pelo exercício da profissão mesmo, acompanhar discussão sobre orçamento, direcionamento de políticas públicas. E eu não via nenhum tipo, muitas vezes, de discussão amadurecida. Em que setor se aplicar. Não via nenhum tipo de organismo não governamental ou organização da sociedade civil ou movimento social participando do debate. E isso me inquietava. Porque muitas vezes eu via os correligionários e os líderes partidários locais decidindo matérias muito, muito caras à sociedade civil local de uma forma, às vezes, atropelada mesmo. E muitas vezes apenas para atender a interesses muito específicos, setorizados, quando não pessoais. Compreendo. Isso me inquietou e me levou a mergulhar um pouco mais na temática, estudá-la para poder desenvolver, né, o que redundou na tese do mestrado. E que redundou no livro, né? E aí eu vou pegar essa chance e dizer que nós estamos aqui lançando o seu livro, que é o título do livro, Livre da Democracia Representativa, Antídoto para a Partitocracia no Brasil,
e novamente colocar que esse livro está sendo, que foi editado pela editora Dialética, que qualquer pessoa pode adquirir lá, e também pode ser através de e-mail para o próprio autor, marco.amado@mpba.mp.br. Sou sua garota propaganda hoje, viu? Estou funcionando muito melhor do que eu poderia fazê-lo, viu? Não, mas é a primeira etapa do lançamento do livro, nesse período de pandemia, não é? Esse é um lançamento virtual, haverá outros momentos, né? Acontecerão outros momentos, e vamos fazer também na faculdade. Vários alunos mandaram hoje para mim a fotinha dele com a mão no livro, e que marcaremos para que você possa fazer, não é, aquela sessão de assinaturas, não é, que eles fazem questão. Mas nesse momento de pandemia, esse é uma maneira fantástica, não é? Não só de falar aonde a gente vai adquirir o livro, mas você falando do seu conteúdo. Isso é um privilégio. Ah, com Pois certeza. não. Então, eu entendi, como esse momento inicial, não é isso? Então, Isso. o que é esse fenômeno da partitocracia? Pronto. Não é um fenômeno recente. Pelo contrário, ele ganhou corpo após o segundo pós-guerra, com a sociedade de massas. Isso em nível mundial. E que os partidos políticos, porque os partidos políticos nem sempre foram instituições com poder. Há muitos anos, há séculos atrás, eram instituições que eram tidas como facções. Qualquer semelhança não é mera coincidência, e não eram respeitadas, elas não eram respeitadas, legitimadas de forma alguma. Mas a partir do século XX, especialmente o pós-Segunda Guerra Mundial, elas começaram a ganhar uma força imensa, as agremiações partidárias, ao ponto de elas canalizarem todos os interesses da sociedade civil. Porque os partidos políticos eu enxergo mais ou menos como uma caixa de ressonância da própria sociedade civil. É a instituição que faz a interface entre o que a sociedade civil almeja e o que o Estado, instituição, pode oferecer. Só que esse movimento de domínio e de monopolização da discussão das políticas públicas e do que pode ser levado a sério dentro de uma dada sociedade, acabou por ser concentrado com quase definitividade e exclusividade pelos entes partidários. Que, no caso mais específico do Brasil, acabou por redundar em uma força, em uma hipertrofia, eu diria, tão grande que a gente vê até hoje que diversas agremiações elas são, na verdade, nichos de caciques partidários ou de alguns poucos dirigentes partidários. Essa realidade em vários estados no Brasil, né? E a Bahia é um grande exemplo disso, não é? Exatamente. Né? O Nordeste é um grande exemplo disso. E a gente observa a própria noção, e aqui eu não estou valorando se é correto ou incorreto, mas a própria noção de um parlamentar perder o seu mandato por uma suposta infidelidade partidária já demonstra a força do partido político. Ou seja, se você não andar muito com a diretriz, não da instituição partidária, porque ideologicamente poucas são as agremiações que de fato concretizam isso na sua praxis política. Mas se o parlamentar ele não seguir determinada linha, muitas vezes apenas pragmática, ele é expulso do partido e não consegue mais desenvolver a sua atividade política. Isso demonstra a força partidária. O professor Rangel colocou aqui para nós que Búbio, não é um grande autor, né, jurídico, ele fala em partidocracia, não é? Está aqui contribuindo conosco. Obrigado, professor. Exatamente. O estado de partidos. Também, né? Você acentuou isso no seu livro. Eu li, viu? De fato. De casa, eu li tudo. Se for verificar... Eu li algo bem no início mesmo da sua tese e achei tão interessante. E assim, eu queria parabenizá-lo pela sua escrita. É muito
instigadora, entende essa palavra? É instigante ler a sua tese, né? Obrigado. Você escreve bem, você raciocina bem, os autores, você se utiliza de vários autores clássicos, mas o que me chamou a atenção foi muito instigante ler. Isso é bom porque você lê e quer continuar lendo, né? Essa aí já é a minha, a minha Fantástico. definição. E eu li algo tão interessante, não é? Onde você já no início você começa falando que o momento é de incertezas e de crise democrática representativa, é o que você está colocando. Mas você colocou, a modernidade não cumpriu as suas promessas e existe distanciamento entre o Estado, o processo democrático, direito formalmente estabelecido e sua efetivação. Nossa, você contou toda a nossa história nesse início, nesse seu início. É porque nós temos uma Constituição dirigente, uma Constituição de caráter analítico programático que nos direciona a diversas posturas Sim. de ordem, não apenas de, como diria o ministro Celso de Mello, não é uma promessa constitucional inconsequente. Sim. Os direitos plasmados constitucionalmente, nós sabemos que, na grande maioria das vezes, notadamente os prestacionais, os direitos sociais, eles não são efetivados, eles não são concretizados. E aí que entra o porquê não são concretizados. Quem é o ente, o autor político ou os atores políticos que estão monopolizando, dominando a esfera do debate público para fazer apenas os seus próprios interesses e não o interesse da sociedade civil? Esse é o grande problema. Por isso que são promessas não cumpridas. A gente lê o artigo 6º da Constituição. Você chamou isso de um distanciamento, né, entre o Estado e todos esses organismos. Ou seja, a modernidade está devendo isso, né? Nós deveríamos evoluir, crescer, né, e atingir, né, fazer com que a Constituição... Você falou do artigo 6º dos direitos sociais, eu falo também dos direitos fundamentais, né? O artigo 5º, quantos desses artigos, desses incisos não são cumpridos, né? Não existe uma efetividade. Como professor, assim como você, nós somos, né, professores de direito constitucional, é complexo em sala de aula nós estarmos colocando a Constituição como um todo e explicar para o nosso aluno que nem todos esses direitos estão sendo efetivados, né? Às vezes o aluno não entende, não é? E é por conta exatamente disso que você está nos trazendo. Isso é muito interessante, né? Para essa turma toda aí que está nos ouvindo, entender essa dificuldade, o porquê que isso não acontece. Muito disso, ao meu ver, se dá por esse fenômeno da partitocracia ou partidocracia, como disse o professor Roger. Porque a nomenclatura ela pode variar de autor para autor. O dicionário de política italiano, de Norberto Bobbio, ele fala em estado de partidos, na partidocracia. Alguns outros autores entendem partitocracia. O interessante é observar que é o domínio, essa ou pretensão de domínio dos partidos políticos. Observe que não há muito espaço institucional para os movimentos sociais, por exemplo. Sim. Embora os movimentos sociais, né, eu acho que nós podemos colocar também nos últimos 5 anos, não é? É que vieram realmente a acontecer no Brasil, né? Que vieram a ter uma representação, né? Parece que a população acordou um pouco para as questões políticas. Então, isso é muito recente. Quando você fala de 5 anos, é algo que começou praticamente agora. Nós não temos esse movimento, né, muito intenso no Brasil. Verdade. E apesar dessa dimensão que os movimentos sociais ganhou de 2013 para cá, vamos refletir. Para catapultar líderes de movimentos sociais para a vida institucional, ele vai ter que se filiar a um partido político.
Ou seja, por mais força que ele tenha numa representatividade informal, se ele quiser fazer valer formalmente alguma pretensão de política pública, ele vai ter que ou fundar um partido político, que é uma coisa muito dificultosa no Brasil, ou se filiar a algum, para perceber como Entendi. as entidades partidárias elas são realmente monopolizadoras da discussão política formal e procedimental no Brasil. Tem uma pergunta do seu aluno aqui, viu? Vamos homenagear aqui os queridos. Marco Papúncio, né? Ele pergunta assim, seria correto afirmar que os partidos políticos do Brasil são vistos como organizações pessoais de grupos de indivíduos que só visam privilégios para esse partido? O que você acha disso? Para muitos doutrinadores, muitos estudiosos, sim. Alguns partidos políticos, você veja a hiperfragmentação partidária no Brasil, em que diversos partidos você não vê um conteúdo estatutário, programático sério. Então, ou eles servem como entidades, pseudo-entidades formais, para serem cooptadas por outras entidades, Entendi. ou buscando através de jogos de interesse. Muitas vezes, que jogos de interesse são esses? Nomeações em entidades estatais ou paraestatais. Entendi. Tudo bem, eu ofereço o meu apoio desde que você nomeie fulano, cicrano, para ser chefe do Banco do Nordeste, ou do Banco do Brasil, ou de alguma entidade que seja estatal ou paraestatal. Mas você não vê uma postura de discutir uma política pública séria, efetiva, notadamente para as minorias brasileiras, para fazer implementar determinado direito social, por exemplo. Você vê, era o que o Fernando, sim. Leonardo Afritz, o Weber, chamava já de partidos de patronagem. Partidos de patronagem, ou seja, servem apenas, tem um modo de operar muito pragmático para satisfazer interesses muito setorizados, mas que não se confundem muitas vezes com o da sociedade civil. Entendi. O Fernando Medeiros, né, outro aluno seu, está perguntando assim, uma era pós-digital, olha que pergunta interessante, não traz elementos que limitem o poder partidário? Temos hoje uma fidelidade muito maior à base política de uma rede social do que em relação ao partido. Muito boa essa pergunta do Fernando, não é? Você acha que isso... Até no futuro... tem uma pergunta que a gente estaria conversando daqui adiante, se existe algum caminho, não é? Alguma maneira de corrigir isso. Mas, e o que você acha da pergunta do Fernando? Fantástico, Ian. Perceba que estão falando com uma pessoa que é pré-histórica na situação de rede social. Mas é inegável, que é o meu caso, Sim. Mas é inegável que a dimensão, a força que as redes sociais, que a era digital ganhou, fazendo muitas entidades partidárias terem que se reinventar diante desta nova realidade, para estender ainda mais os seus laços de fortalecimento entre eles, ou para, como é que eu posso dizer, conseguir maiores filiados. Isso, sem dúvida nenhuma, atingiu em cheio. Não só as entidades partidárias, a era pós-digital atingiu todo mundo, em todos os setores. Mas no que diz respeito à nossa conversa, mais particularmente, é que agora os centros de poder eles estão ainda mais difusos. Mas perceba que institucionalmente ainda há um monopólio. Ainda? A Isabela Ferraz aqui, outra aluna sua, disse que há muitas negociações e favorecimentos o tempo inteiro, né? E para o povo, nada, né? Na linguagem do nosso aluno. É sempre a articulação interna para o favorecimento, né? Próprio ou de alguma entidade que eles, né, queiram, mas o povo, o anseio, as necessidades do povo, elas são esquecidas.
Não é Eu estou isso? vendo aqui uma pergunta do Rangel, com certeza, com certeza. Essa consideração que a Isabela está fazendo, eu concordo, porque a É gente isso. percebe que os direitos sociais eles não são implementados da forma como estão muito longe de ser implementados da forma como deveria. Essa observação que o professor Rangel está falando, você é a favor da candidatura, me perguntando, você é a favor da candidatura avulsa? Isso foi tema muito da minha tese do mestrado, porque no Sim. livro, na obra, eu posso mostrar aqui para vocês, né? Eu lembro! Eu... Então eu vou divulgá-lo, viu? Tá Licença, certo. que nós estamos aqui numa live lançando o livro Crítica à Democracia Representativa, a antídoto para a partitocracia no Brasil, editado pela editora Dialética, pode ser adquirido pela editora ou pelo próprio autor, né, encaminhando e-mail para marco.amado@mpba.mp.br. Para quem quiser, né, eu já É, vi o meu. muito. Pois Respondendo a não, pode continuar, Marco. pergunta do professor Rangel, isso foi um ponto em que eu refleti bastante na construção, porque foi uma pesquisa não apenas acadêmica, ela teve um conteúdo muito pragmático, porque eu fiz entrevistas com duas entidades, Sim. agremiações, uma que ainda não tinha se formalizado na época, que era o Raiz Cidadanista, e uma outra entidade Sim. partidária que já era formalmente institucionalizada, que era a Rede Sustentabilidade. E dentro das Sim. entrevistas que eu fiz, era visível que muitos dos entrevistados eles eram completamente favoráveis à possibilidade de candidaturas avulsas. E já respondendo, eu sou muito simpático à ideia, sim, das candidaturas avulsas, em que pese eu Olha, reconhecer que existem críticas muito consistentes sim, para esse tipo de possibilidade, porque fragilizaria a possibilidade de você criar coletivamente o que um sim, partido político pode oferecer, um movimento social pode oferecer, um projeto e daria espaço para oportunismos, para candidaturas oportunistas, para pessoas que se valem de um prestígio midiático, por exemplo, para se eleger. sim, Mas por que eu sou simpático à ideia entendi. das candidaturas avulsas? Porque se de fato alguns dos mecanismos que eu defendo no livro fossem implementados no Brasil, nós Uhum. poderíamos construir controles institucionais mais efetivos aos agentes políticos eleitos. É, Como, essa é uma das nossas. Eu queria questionar isso você. Existe, né? Porque o título do seu livro ele é instigante porque que você afirma tentando antídoto para a partitocracia no Brasil. E aí eu queria muito saber a resposta dessa pergunta, né? Há antídoto para isso? eu Quais são acho, as suas ideias? eu acho que há, agora a saída ela está muito longe de ser fácil. É uma saída Sim, complexa, demanda tempo, decantação, uma maturação, e sim, ela trabalha diversos vieses. A gente não existe uma saída, não existe uma homeopatia única para isso. Às vezes tem que ser alopatia mesmo, não é homeopático. E alguns desses instrumentos, eles já estão sim, previstos no nosso ordenamento jurídico, por exemplo. Só que eles são muito, e na minha opinião, propositalmente subutilizados. A exemplo do orçamento participativo, sim. a iniciativa popular, o referendo, o plebiscito. Tudo isso é de conhecimento, está na nossa legislação, nos nossos livros, bem discutido, né? Bastante divulgado. Exatamente. Os conselhos de políticas municipais, estaduais, de saúde e educação, os planos diretores. Você vê, eu só mencionei instrumentos que existem de fato no Brasil, mas que, na minha opinião, eles são muito subutilizados. E eu tentei fazer, discorrer um pouco na tese como eles poderiam ser melhor utilizados.
E mencionei outros que não existem no Brasil, como, por exemplo, o voto transferível, que países Voto como... interessante. Exatamente. Ele funcionaria mais na perspectiva do momento de eleição mesmo, Entendo. mais intensamente para as eleições proporcionais. Sim. Países como a Austrália, a Irlanda, a Escócia, a E Índia, se você tem alguma referência, né, um direito comparado com isso, esses isso. países, Eu fui que buscar na literatura estrangeira, na verdade, mecanismos que tornem possíveis que permitam você equalizar melhor a sim. sociedade civil dentro das agremiações institucionais. Porque Ah, representação é algo muito complexo. Você não pode simplesmente, e diversos autores mencionam isso, assinar um cheque em branco, porque é isso que nós fazemos quando votamos, e simplesmente depois descurar do poder que você transferiu a uma pessoa. Então, o referendo abrogativo, por exemplo, instrumento, não é? Porque é uma determinados setores. isso. Exato, eu penso que sim. Eu penso que sim. Então, assim, nós temos já diversos instrumentos Sim, institucionalizados, leia-se, legalmente previstos, mas que são sim, subutilizados, ou quando não, sequer utilizados. E temos instrumentos que não existem no Brasil, mas que poderiam ser fomentados aqui para sim. permitir uma, uma maior fiscalização. Porque o binômio é É. esse: controle e fiscalização. Controle e Controle, fiscalização. se isso fosse Isso. efetivo, não Exatamente. esses partidos eles iriam cumprir aquilo que eles propõem, não é? Cada um dos seus daqueles que são eleitos estariam obrigados a cumprir aquilo que o partido propôs e teria uma fiscalização para que Isso. eles pudessem então mostrar aquilo que eles fizeram, né? Gostei Aristóteles, dessas ideias. Aristóteles já dizia, a gente bebe tudo, a gente tenta às vezes escapar, mas está tudo lá na civilização antiga. Os gregos já falavam, Aristóteles, quem não gosta, quem não quer participar, isso é Aristóteles, não sou eu, da vida política, porque o ser humano é um animal social, é um idiotez. Você está simplesmente transferindo toda a capacidade que você tem de tomar conta da sua própria vida para uma terceira pessoa. Sim, Entendeu? E isso é muito exato. perigoso. Muito, muito perigoso. Nossa, eu estou achando super interessante a nossa conversa. E você é um excelente professor mesmo, viu? Explica muito bem. E agora Obrigado, eu vou falar obrigado. de novo do livro, viu? Estamos aqui numa live que é o lançamento do livro do professor Marco, Crise da Democracia Representativa, Antídoto para a Partitocracia no Brasil. Ele está lançando, essa é a primeira live sobre o livro. Teremos outros momentos, outras lives e também faremos isso de forma presencial assim que essa pandemia acabar. Obrigada, Fernando. Falando aqui que nós somos excelentes professores, viu? Muito obrigado. Muito bom ter Ele, colega. na parte É que me ótimo ter toca, ele é colega, né, Marcos? suspeito. Ele é muito meu amigo, então ele é suspeitíssimo. Ele é. O Fernando é maravilhoso, né? Então, ele esteve conosco lá como coordenador, né? Antes, né? Agora eu estou como coordenadora do curso de Direito, e ele é um grande parceiro, está nos ajudando o tempo todo. Então, Participou da Marcos, minha banca, né? Participou da minha é banca para admissão. isso mesmo. Juntos lá, não é? Nós temos É, agora pouquinho tempo, temos aí apenas 10 minutos, então eu queria que certo. você já fosse, como você já falou, né, como você enxerga saídas possíveis, né, que são Uhum. essas que você acabou de colocar. Mas tem uma pergunta, Marco. Você acha que existe um tensionamento institucional entre os poderes? Olha que pergunta, né? Está no jornal. É.
É Com só ligar a certeza. televisão. A Fala um todo pouquinho momento. sobre isso. A gente tem 10 minutinhos. Pronto. Interessantíssimo, porque isso já está sendo parte da minha pesquisa do doutorado. Porque Olha dentro do que fenômeno da partitocracia, eu estou trazendo um outro, que é o da juristocracia, que depois a gente conversa sobre isso, em que a legal. gente observa um entrechoque fortíssimo entre os poderes Sim, constituídos no Brasil. É o que alguns autores, como Oscar Vilhena, chama de estocadas institucionais. Mark sim. Tunstall chamava de jogo duro, né? Você vê alguns agentes políticos tomando posturas refratárias e muitas vezes de revide mesmo. A depender de uma decisão que o Supremo tome, Sim. Renan Calheiros, por exemplo, simplesmente não cumpriu. Você vê Sim. decisões de Teori Zavascki à época que retirou o Eduardo Cunha da É. presidência da Câmara. A gente viu algumas decisões na Operação Lava Jato que teve uma repercussão no âmbito político imensa. As conduções coercitivas. A gente ficaria aqui 2 horas falando sobre isso. As condenações em Verdade. segunda instância. Enfim, Sim. e o que é que isso acaba gerando? Uma contra, uma resposta, um revide. E aí existe uma possibilidade de você tentar minorar esses tensionamentos, na minha opinião, sim, e é isso que eu estou trabalhando na tese de doutorado. Porque eu acho interessante o que alguns autores, interessante e sério, o que alguns autores mencionam, que existe uma régua, digamos assim, de intensidade até chegar a uma ruptura institucional. Alguns Sim. autores chamam que pode haver um estresse constitucional. Desse Sim. estresse constitucional, o que seria um estresse constitucional? Você perceber que determinadas. Existe um embate político, jurídico que não está sendo bem resolvido ou às vezes não é sequer obedecido. Isso gera um estresse constitucional. Esse estresse ele Verdade. pode descambar por Segurança uma. jurídica, né? Para que o Marcos Pafon assim, traz uma profunda insegurança, né, jurídica? Verdade, verdade. E esse estresse constitucional gera uma crise. A crise pode gerar uma erosão, e essa erosão pode gerar uma ruptura. Eu acho que nós já Nossa. estamos na segunda fase, nós já estamos na fase da crise. Você observa que as posturas estão muito inflamadas, o espaço de diálogo, sob uma perspectiva até habermasiana mesmo, de discussão, abertura, de formação de consensos mínimos, não está existindo no Brasil, e isso gera um agravamento do tensionamento. E eu acredito que aí, já dando uma pitadinha, né, que a gente não vai aprofundar sobre isso, acho que a saída dos diálogos constitucionais, por exemplo, e Sim, institucionais, sim, sim. pode aliviar um pouco mais esse tensionamento. Entendi. Olha, nós estamos aqui com mais 5 minutinhos para terminar, tá bom? Certo, Então, eu tá queria bom. que você já entrasse, não é, com o fechamento dessa palavra, mas antes queria agradecer a todos que estão participando desta live, agradecer mais uma vez a você, Marco, por estar aqui, né, compartilhando conosco, agradecer aos professores, estava aqui a professora Rosilene Cruz, professor Salvador Deli Silva, professor Rangel, todos que participaram aqui conosco. E entraram pessoas também queridas, né? Familiares, Ah, sim. Olha, como é tudo muito novidade para mim, só Isabela estou vendo os Ferraz, Deli quadrinhos. Silva. Estão dizendo aqui, que pena que está acabando. Olha que legal. Né? Minha irmã do Rio de Janeiro aqui participando. Que coisa boa. Então, Costa, Osana Sorais, sua aluna. Aí tá todo mundo agora que eu falei, os alunos dando tchau para todos, né? E aí eu te devolvo a palavra para que você possa, então, já fazer aí as suas colocações finais. Tá bom, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar as ideias, né, da, dessa professora querida, ter aberto esse canal da Universidade Cairu, ter
levar a sério, né, temas tão palpitantes, não só o meu, eu vejo diversos outros professores conversando sobre situações muito caras ao cenário jurídico nacional. E eu fico feliz por poder divulgar algumas das minhas ideias, aberto ao debate, à crítica, porque eu acho que é exatamente no debate que a gente constrói consensos mínimos para Isso avançar. mesmo. Então eu É agradeço isso mesmo. É profundamente isso mesmo. essa abertura de canal, agradeço a todos que estão participando da live. Eu sou completamente novo nesse tipo de interação, então eu Estão agradeço. pedindo outra, Paciência. Marcos, viu? Estão pedindo Ah, aqui, é? faz outra, continuação. Que lindo, viu? Faremos. Então, eu só tenho a agradecer e mandar saudações a todos. São tantos E itens, né, que nós poderíamos estar. Não imagine, né? Um livro inteiro. Nós temos apenas uma hora para conversar sobre temas tão profundos, não é? Tão uhum, interessantes, que merecem realmente um debate. Nós podemos fazer uma outra para dar. Eu acho que esse tema do tensionamento institucional ele é bem abrangente. Nós poderíamos verdade. estar conversando um pouco mais sobre isso, né? Também daquilo que você está pesquisando aí na sua tese de doutorado, que já você vai para uma outra, né? Um aprofundamento, de Isso, repente, isso, isso. Com mas certeza. colocando que isso Tô à aqui é só uma disposição. degustação, não é do que tem no livro, Com certeza, com certeza, com certeza. não Então, é? eu A nossa aluna agradeço. Isabela Ferraz dando parabéns, tio Costa, vamos fazer outras lives. Olha, você conquistou aí os corações, viu? Sinto muito. Bacana, 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 bacana. Agradeço a Então, todos não a deu tempo bondade de e o falar tudo, espaço. não é? Não Mas dá aí, tempo, né, de falar, mas é vamos assim mesmo. fragmentar. É assim mesmo, é assim mesmo. É isso. Homeopaticamente. Então, falando. Diga. Vamos assim, homeopaticamente, discutindo, abrindo novos canais. E Perfeito. no Estou à novo disposição. canal. Então, eu volto aqui a falar que essa é uma live de lançamento do livro do professor Marcos, Crise da Democracia Representativa, a antídoto para a partitocracia no Brasil. Achei o título maravilhoso, eu já iniciei a leitura, é muito instigante, vocês todos vão gostar muito. Esse livro está lançado pela editora Dialética, todo mundo pode entrar e solicitar, ou através do autor, pelo e-mail marco.amado@mpba.mp.br. Então, vamos ter que terminar, né? Eu te agradeço demais, Marcos. Nós estamos muito felizes com você, como professor da Faculdade Visconde Cairu. A Cairu está promovendo muitas lives, todos nós, professores e coordenadores, estamos engajados nisso. É um trabalho muito intenso nosso, de integração, não é? Nós temos aí o apoio do nosso presidente, o professor Antônio Carlos Ribeiro, da nossa coordenação pedagógica, a professora Gidélia, e é uma parceria, né? Existe na Cairu uma parceria muito grande entre professores, né, como nós. Eu me coloco não como coordenadora, mas como colega, como professora também, e ver, né, que nossos professores são muito próximos, engajados, né, responsáveis por tudo que está acontecendo nesse momento, principalmente de pandemia, que nós levamos nossos alunos a ter aulas remotas, mas que, graças a Deus, tudo aconteceu e deu certo. Te agradeço, Marcos, e vamos encerrar agradecendo a Tá todo bom. mundo. Né? Muito Bom, obrigado. um grande abraço e Um abraço para parabéns todos. pela pesquisa. Tá bom? Obrigado, muito Parabéns. obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.